Agora ao vivo, ok. Boa noite, Osdete. Pessoal, boa noite. Daqui a pouco vai chegando hoje, né? Não sei se o Instagram já tá funcionando bem ou não. Se o pessoal vai chegar ou não. Hoje tem muitas coisas aconteceram muitas coisas no dia. Mas hoje é dia 20. Hoje é dia 4/10. E estamos falando sobre frustração. E como lidar com a expectativa. Tá? Robson, boa noite. Seja bem-vindo. Tá? Então hoje a comunicação é sobre frustração. E aí, sabe lidar com frustração? Eu vejo muita dificuldade hoje em dia das pessoas lidarem com frustração. Né? Não estão conseguindo lidar com a frustração. E não tem como falar de frustração sem falar de expectativas. Correto? Concorda comigo? Então qual será o caminho? Então é não ter expectativa, não criar expectativa? O que pode estar por detrás dessas frustrações? Quais áreas, quais tipos de frustração pode ocorrer? Como evitar e como lidar? É isso que a gente vai falar hoje. Tá? Então seja muito bem-vindo, você que já está aqui, Suelen que chegou, Maria Aparecida, sejam muito bem-vindos. E encaminho. Né, peço para vocês encaminharem aí, no mínimo para 3 colegas, 3 pessoas, essa live, tá? Para que mais pessoas possam ser ajudadas. Esse conhecimento de saúde mental possa alcançar mais pessoas, impactar mais vidas. Você que já está aqui, me dê um feedback de som, imagem, tá? Como que está isso? E coloca o dedo no like. Curte aí a live para alcançar mais pessoas. Ok? E já vá se questionando. Você sabe lidar com frustração? Você que está aqui ao vivo, você que está assistindo essa gravação, você sabe lidar com essa frustração? Sim ou não? O que você acha? Como você se avalia? Eu sempre espero uns 10 minutinhos até começar o conteúdo, claro, gente, porque o Instagram vai alcançando mais gente, tá? O que eu ofereço para vocês que já estão aqui? Você já sabe um tema, eu já fiz algumas perguntas e algumas indagações. Aproveitem vocês que estão aqui e conversem comigo, tá? Mandem mensagem, tirem dúvidas, falem o que vocês quiserem falar, se assim vocês quiserem.
Sai negócio, sai, fica essas caspas no cabelo. Maria Aparecida, não sabe lidar com frustração, Maria? É isso? É isso? Vamos descobrir aqui hoje então, vamos falar mais sobre isso. Eu tenho uma premissa, gente, eu não sei se vocês concordam comigo ou não, que a maior vilã, a maior causa de adoecimento é a falta de informação. Toda vez que a gente para refletir sobre um tema, tá, que são feitos apontamentos, reflexões e intervenções, ou seja, não fique só causando problema, mas busca solucionar, já traz uma diferença, uma mudança, um impacto na sua vida. Então o objetivo dessas lives, desta que não vai ser diferente, é trazer um conhecimento e tirar desse nível de ignorância e dedicar um tempo para conversar sobre essa temática. E assim conseguir lidar melhor com a frustração. Tá? E é muito importante eu decidir escolher esse tema, porque as pessoas não estão conseguindo se frustrar, não estão sabendo lidar com a frustração. E isso é a origem de muita sensação de angústia, de muito adoecimento mental. Então vamos aprender sobre a frustração? Mas tem um cabelo aqui no meu olho. Enfim. Rose, boa noite. Silvana, boa noite. Então, aproveitando vocês que estão aqui, qual a dificuldade que vocês têm de lidar com a frustração? Se é que tem dificuldade. Você é uma pessoa que se frustra muito? Você é uma pessoa que cria muita expectativa? Ou você já está naquele ponto seguinte, eu nem crio mais expectativa porque eu já me lasquei tanto que eu não quero nem mais saber. Para mim tanto faz, tanto fez. Ou seja, você é uma pessoa apática, que gerou uma resistência, se fechou para algumas sensações. Boa noite, Silvana. Como que tá? Aonde está a sua dificuldade? Converse comigo. Cláudio, Osdete, Silvana, Cláudio, Rosineide. Fala aí. Aproveitem essa oportunidade. Você sabe que a live aqui é bem dinâmica. Eu gosto de interagir com vocês. Aproveitar vocês que estão aqui. Vocês querem ser lembrados da live toda segunda-feira? Querem? Não, Matheus, eu quero ser lembrado da live toda segunda-feira. Quando você começar a live, manda aqui no meu direct. Fala, eu quero. Nos comentários. Eu quero. Se você quiser ter acesso à reprise das lives, fala, eu quero a reprise. Eu quero a reprise. Eu quero é para ser lembrado. E eu quero a reprise é para receber a reprise. O link das reprises. Beleza, Cláudio, tô anotando aqui, tá? Obrigado. Mercedes Vanderlei, boa noite. Tá quase na hora de começar, hein, gente? Eu vou começar falando um pouquinho, tá? Como que funciona aqui a live? Eu vou falando os temas, vou dando uma pausa e conversando com vocês. Marina, vou
Vou colocar o seu nome aqui também, tá? Eu acho que você já tá, não tá não, Marina? Então tá, eu vou falando nos comentários aqui, fazendo os comentários, dando pausa para tirar a dúvida de vocês. E sempre vou recapitulando os pontos, porque o objetivo aqui não é abrir a porteira das informações e dar uma overdose de informação. É ter essa construção. Tá? Tá bom, Silvana, muito obrigado. Vou anotar aqui também, tá? Sabe qual o problema hoje que as pessoas têm dificuldade de lidar com a expectativa, gente? É que nossos pais, a cultura, de modo geral, tende a nos preparar somente para o sucesso. Quem é pai aí, hoje é uma live muito importante para você, pai. Principalmente você que tem filho pequeno para adolescência. Fica comigo aqui que vai valer a pena, tá? Isso é aplicado nos seus filhos. Então a gente é muito preparado para o sucesso. Não, vai dar certo, você vai conseguir um emprego, você vai conseguir um concurso, você vai ter uma casa, ou seja, parece que todo mundo vai ter sucesso. E que esse caminho do sucesso é claro, é limpo, né? É só assim, e foi. E a gente sabe, né, adultos, que o caminho do sucesso é possível, tá? Ou seja, da realização profissional é possível, tá? Porém não é assim. É assim, né? Aí cai, às vezes cai mais um pouco. Aí você tenta levantar e cai de novo, até você voltar a subir. Então, por esse se preparar só para o sucesso, não ensina o lado ruim, o lado do fracasso, que faz parte da vida, acaba criando essa falta de capacidade, de fortalecimento emocional de lidar com a frustração. Entendeu? Ou seja, não é treinado. Tudo na vida a gente consegue fazer bem e passar bem quando a gente é treinado. A gente anda bem de carro porque a gente faz autoescola, a gente treina, então a gente anda bem de carro. Alguém que não tem habilitação, ou até tem habilitação, mas não treina, ou seja, não anda de carro, não consegue andar bem de carro. Isso é a mesma coisa. Então, se eu não treino para frustração, se eu não frustro, se eu não aprendi a ser frustrado, eu acho que o sucesso é nítido, não vai dar certo, tá? E a frustração faz parte da vida. A gente tem que aprender a viver e a lidar com isso. Não tem como fugir dessa regra. Mas por ela causar incômodo, desconforto e sofrimento, a gente tende a evitar. A gente não quer que as pessoas que nós amamos, nossos filhos, passem por frustração. A gente não quer ver o filho mal. A gente não quer ver o filho triste. E aí, de certa forma, esse não querer ver o filho mal e triste, a gente está impedindo o nosso filho de viver. A gente está impedindo o filho de amadurecer e de crescer. Tá? E isso gera o quê? Adultos que têm dificuldade de lidar com frustração. Adolescentes com dificuldade de lidar com percas, com frustração. Tá? E muitas vezes essa frustração pode ser eu me frustrar com alguma coisa que o outro fez para mim, me frustrar com alguma situação, ou às vezes me frustrar comigo mesmo. Não é? E aí quando essa frustração é comigo mesmo, de alguma coisa que eu fiz errado, que depois de ter feito eu percebi que era errado, ou depois das consequências do que eu fiz eu ter percebido que é errado, que foi mal, vem a culpa. E a pessoa se sente culpada. Então a frustração pode trazer essa culpa. Ou eu queira culpar o outro por não me saciar. Ou a culpa vem para mim, ou eu direciono a culpa para o outro. Correto? Então a culpa, de certo modo, a culpa branda faz parte. Se eu não me sentir culpado, eu não encontro uma solução. Se eu não me sinto culpado, eu não busco melhorar para corrigir isso. Então a culpa branda é saudável. Agora uma culpa muito forte é paralisante. A pessoa fica presa no passado, não olha o presente e o futuro não acontece. Eu não transformo o futuro. Eu simplesmente fico com a culpa e o futuro vai ser a mesma vivência. Eu antecipo o futuro catastrófico.
tá? Ela é a Cristina, boa noite, que bom que você chegou. Então a culpa faz parte. Com isso a gente vai aprendendo que nessa frustração, que pode ser uma frustração da situação, uma frustração com o outro, uma frustração comigo, né? Mas geralmente é uma frustração com o outro, né? Concordem ou discordem aí? A frustração é mais com o outro ou a frustração é mais com você, mais pessoal? Isso desperta uma outra capacidade que a gente tem que treinar, que é a capacidade de ficar sozinho. A gente tem que aprender a ficar sozinho, aproveitar a nossa presença, ficar com nossos pensamentos. Lógico que eu não defendo a ideia de ficar sozinho absolutamente, sozinho demais é ruim também, tá? Mas aprender a ficar, aproveitar a nossa presença, conversar com a gente mesmo, dedicar atenção pra gente, tá? Porque isso é um dos requisitos para fortalecer a sua estrutura psíquica para conseguir lidar melhor com a frustração. A capacidade de lidar com a frustração, o ser resiliente, o resolver conflitos, depende da estrutura psíquica. E às vezes essa estrutura psíquica precisa de momentos solitários para amadurecer e para crescer. A gente precisa passar pelo limbo, a gente precisa passar pela tristeza. Gravem bem isso, que isso é muito importante para essa temática, consequentemente para a sua vida, né? Então, para a gente conseguir aprender a lidar com essa frustração, a gente precisa imediatamente de construir e desenvolver inteligência emocional. A gente precisa, tá, de desenvolver uma autoestima. E autoestima, gente, é muito banalizado esse termo. Eu banalizava. Mas autoestima é algo totalmente necessário e importante para a sua saúde mental. Porque a autoestima vão ter 4 pilares. O autoconceito, a autoimagem, a autocapacidade e eu sempre esqueço o outro, autovalor. Então, como você se vê? Como você se imagina? Como você se valoriza e como você se vê capaz. E essa baixa autoestima eu acabo dedicando demais ao outro, e então eu fico mais suscetível quando eu entrego-me ao outro ser responsável por mim, ao outro dirigir o carro da minha vida, a não ficar satisfeito com o caminho ou com a forma que se dirige e me frustrar. Então eu corro mais risco. Então a autoestima é importante. Tá? E o autoconhecimento. Quem eu sou? Quais são as minhas características? Qual é a minha história? Qual é a minha origem? De qual o relacionamento que eu saí? Como era o relacionamento dos meus pais? Como é a minha família? Como é a minha história? O que eu passei? Para onde que eu quero ir? Aonde eu estou? Tudo isso faz parte. Então, desenvolver uma inteligência emocional, que é reconhecer as suas emoções, saber identificá-las e gerenciá-las, desenvolver sua autoestima, seu autoconceito, autoimagem, autovalor, tá? Autocapacidade e seu autoconhecimento é de suma importância para aprender a lidar com a frustração. Sem isso, você vai ser sempre nocauteado e ficará angustiado toda vez que você se frustrar. E aí você vai para o extremo, que não é saudável, tá, gente? Mas não, Matheus, eu não me frustro mais, porque eu não crio mais expectativas. Não, Matheus, eu não tenho mais problema com frustração. Gente, se você não tem problema com frustração, ou seja, se você não está sendo frustrado, alerta, pode ser porque você não esteja vivendo. Pode ser porque você não esteja em movimento. Pode ser porque você esteja no estado depressivo. Alerta. É uma observação, não posso afirmar, mas é um alerta. Boa noite, Zilda. Por isso que é importante desenvolver esse cuidado. Inteligência emocional, autoestima e autoconhecimento. Tá bom? Então, como eu disse, isso é importante para eu não depositar eu demais no outro. Quando eu estou no relacionamento e eu coloco o peso na pessoa, a outra pessoa tem que fazer feliz, a outra pessoa tem que saber o que eu gosto, a outra pessoa tem que me saciar, tem que me satisfazer.
A outra pessoa tem que ser tudo aquilo que eu não quero ser. Às vezes eu coloco peso demais no outro, tanto de cobrança para me satisfazer, ou tanto de eu me entregar mesmo, de eu me abrir demais, de eu me submeter demais, de eu ser passivo demais, por uma falta de inteligência emocional, autoconhecimento e autoconceito, autoestima, tá? E isso vai gerar muito mais brecha para ocorrer essa frustração. E se você tem dificuldade de lidar com a frustração, o que vai acontecer? Eu vou entrar numa angústia, num sofrimento. E algumas frustrações, principalmente as amorosas, as afetivas, quem já passou sabe. Eu, graças a Deus, vou te contar um segredo. Nunca passei. Nunca passei por frustração afetiva, tá? Daquelas graves de se abandonar, de terminar relacionamento. Sou casado hoje. Teve momentos de frustração, de quebra de expectativa no relacionamento de ambas as partes? Com certeza. Se você vive e está em movimento, isso vai acontecer. Então é aprender a lidar. Tá? Então cuidado nessa falta de inteligência, de autoestima, de autoconhecimento, de você se entregar demais para o outro. E se entregar demais para o outro, acaba se frustrando. O outro vai ser meu salvador. Isso é muito comum em relacionamento abusivo. O outro vai ser meu salvador. Aí o abusador no começo parece de fato uma ideia messiânica, né, de salvador. Só que depois de um tempo começa a mostrar as garras. Aí você se frustra. Não era isso que eu esperava, não era isso que eu imaginei, não era essa a minha expectativa. E aí você acaba se culpando. Ainda mais porque ele vai detonar a sua autoimagem, né? Eu não mereci, eu não mereço mais, eu sou burro, eu não valo nada, eu fiz errado, eu errei, sou culpada. E aumenta o sofrimento. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Pausinha para vocês refletirem, tá? Se está fazendo sentido, se estão conseguindo entender, se concordam ou não concordam. Converse comigo, aproveitem isso. Está diante de um psicólogo. Use esse conhecimento, tá? Vou beber água para a goela não arranhar. Ok? E a dificuldade de lidar com a frustração muitas vezes é associado com uma hipersensibilidade. A pessoa sente tudo com muita intensidade, a flor da pele. E às vezes quando tem uma frustração é dolorido mesmo. Tanto é que tem estudos científicos que falam que problemas e sofrimentos afetivos doem fisicamente como pancadas, como cortes. Já tem pesquisa que mostrou isso na neurociência. Tá? Então essa hipersensibilidade da frustração também pode complicar a sua vivência da frustração. Porém eu já dou um parênteses aqui. O não querer se frustrar é se fechar para a vida. Então você se questiona. Vale a pena fazer isso? A vida é sua. Tem até uma frase, eu escutei, tem um teórico, tá gente? Um filósofo, não lembro se é contemporâneo ou não, porque eu nunca lembro o nome do santo. Eu lembro o nome da frase. Assim, a vida é sua. Estrague ela como quiser. Mas eu vou para o outro lado mais otimista. A vida é sua, então por favor se esforce para cuidar dela. Né? Esse sentir a flor da pele, tá? Tem que então dosar isso. O que está por detrás desse sentir dor da pele? Tá? O que está por detrás? Por que eu sou assim? O que eu quero ser diferente? Quero mudar? Então a gente vai encontrar esse caminho. Tá bom? E o medo de se frustrar você se fecha para a vida, não tem movimento e aí isso traz problemas também. Ok? Boa noite, pessoal que está chegando aqui, muito bom a presença de vocês, tá? Obrigado aí pela atenção e bora continuar aqui lidando com a frustração. Fiquem à vontade para fazer comentários e contribuições. Aqui. Continuando aqui. Uma coisa que vai determinar a sua vivência de se frustrar ou não, do criar a expectativa ou não, o fator que vai determinar isso é o seu mundo interno.
as experiências de vida, o padrão afetivo que você tem, que foi te apresentado na sua infância pela sua família, tá? Suas crenças, seus valores, a sua realidade vivencial. São esses fatores que vão colaborar para a construção da sua expectativa, tá? Porém, muitas vezes a gente tem que ser mais recapitulando, esses valores, né, esse mundo interno é um mundo abstrato, é um mundo subjetivo, não é algo concreto e palpável. Então, a gente não pode dar todo o crédito de fatos. Tem que ter uma dosagem bacana, funcional, para que a gente consiga também se atentar à realidade dos fatos, ao que realmente pode acontecer ou não, tá? Ver se esse meu mundo interno é compatível com o que eu espero. Ver se é compatível com a outra pessoa, se é compatível com a situação, e analisar os fatos. Sim, a maturidade, e não é a maturidade funcional, tá? De 50 anos. Não, é a maturidade emocional. Maturidade emocional, tá? Mas sabe por que isso, gente? Você fica, mas eu não queria criar expectativa. Eu não queria fazer isso. Deixa eu te ensinar um pouco de neurociência. Como que o cérebro vai funcionar? O nosso cérebro funciona fazendo previsões. Porque ele é preguiçoso, ele quer se preparar para a situação. O cérebro, ele quer economizar energia para te manter vivo. O cérebro gosta de já saber o que fazer quando alguma situação ruim acontecer. Então ele vai sempre fazendo previsões. É normal isso, tá? Então é normal, é natural a criação de expectativa. É um fenômeno natural, porque você faz a previsão. Tanto que a emoção surpresa é quando quebra o padrão, quando quebra a previsão, quando quebra a expectativa. Eu não esperava isso. O problema é que quando é uma coisa que eu não esperava de fato, que eu ainda nem tinha nutrido uma expectativa intencional, é surpresa. Quando eu nutro uma expectativa intencional e aquilo não corresponde àquilo que eu construí, aí é frustração, aí é sofrimento, tá? Então o seu cérebro já vai ser condicionado a isso, entenda. A surpresa vem para, regalar os olhos, para olhar e me adaptar e fazer novas previsões, tá? Por exemplo, se você pega o seu carro para ir trabalhar, seu cérebro já fez a previsão da rota do caminho. E já está imaginando você fazendo toda essa rota chegando no seu serviço trabalhando. Ele já fez a previsão. Já te programou. Executar. Se no meio do caminho ocorre um acidente, alguém bate em você, você bate em alguém, isso quebra a previsão. Isso não estava nos planos. Pode ser que você se frustra, quebra essa expectativa, porque o esperado era chegar no local do serviço assim, assim, assado, no tempo tal, pelo caminho tal, entende? Então, a criação de expectativa, de previsão, é algo natural e incontrolável. Por isso o caminho não é não criar expectativa. Não, o caminho é saber lidar com a carga emocional das situações. É saber resolver problema. É ser resiliente. Esse é o caminho. Esse é o melhor caminho. É um caminho que te dá liberdade, que te dá autocontrole, que te traz maturidade, que te traz uma vida e relacionamentos melhores. Tá? Então isso vai ser determinado pela sua capacidade de se adaptar às situações. Você é uma pessoa adaptável? Pessoas que têm dificuldade de lidar com a frustração são pessoas, não posso bater o martelo e rotular, mas que têm a tendência de serem inflexíveis, pouco adaptáveis.
Entende? Elas não sabem dançar conforme a música. Sandra, boa noite. Então você se considera uma pessoa flexível ou inflexível? Você sabe se adaptar diante das situações ou não? Isso é o de mais importante para saber lidar com a frustração. É a adaptabilidade. Se falar essa palavra rápido até enrola a língua, né? Mas tem palavras mais difíceis. Ok até aqui, gente? Alguma dúvida, algum comentário? Mesmo quem chegou agora, que eu vou mudar um pouco o rumo da conversa. Algo, alguém? Espero que vocês estejam pensando, pelo menos, tá? Aí, ó, matutando com a sua cabeça. Esse é o mecanismo de transformação. Tá. Muitas vezes, vou trazer agora, puxar mais para a frustração com o outro. Tá? Frustração com o outro. Quando tem o outro da parada. Marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, o chefe, o colega de trabalho, o amigo. Muitas vezes essas frustrações ocorrem por um erro de execução mesmo. Qual erro? Um erro de comunicação. Uma falha de comunicação, um erro na interpretação e a falta de clareza. Mulher vai lá e se queixa, né? Ela se sente frustrada porque o marido sai para jogar bola. E aí o marido, em vez de voltar 8 horas, volta 11h40. E ela fica frustrada porque ela tinha preparado um filme para assistir. Estava querendo receber ele mais cedo para ficar junto. E ele não chegou. Aí ela fica frustrada, fica chateada. Porque ela nutriu uma expectativa de um plano e não deu certo. Ok, entendo. Mas teve uma comunicação? Você falou, fulano, olha, eu gostaria que você chegasse mais cedo, pelo menos hoje, porque eu queria fazer alguma coisa com você. Tá? Então um erro que ocorre no relacionamento, né, eu posso falar isso como terapeuta de casal, é achar que o outro sabe. Achar que, não, só é divertido se for surpresa. Não, ele tem que adivinhar. Não, gente, não é assim. Lógico que é bom quando isso aconteça, tá? Mas isso não é a regra do jogo, não. Cuidado com os filmes que você está assistindo. Vem para a realidade, tá? Então é comunicar, é falar o que espera, o que deseja, o que gostaria de ganhar, o que gostaria de receber, qual comportamento que você gostaria que fosse executado. Tem que pedir. Lógico que com o tempo, depois disso, da convivência e tal, a pessoa vai se percebendo, né? Sinais e pode ocorrer uma surpresa. Mas isso não é a regra do jogo. Isso não é a regra do jogo. Então, saber se comunicar, comunicar o que você sente, comunicar o que você espera, o padrão de comportamento que você espera, o que você espera ganhar, como que você quer ser tratado, o que é importante para você. Quando isso está alinhado, aí sim eu posso ter uma preocupação justa. Porque senão você atribui uma culpa no outro, e uma coisa que não é da responsabilidade dele, porque ele nem sabia que tinha que chegar mais cedo. Nesse exemplo que eu dei. Entendeu? Aí ele sai como vilão. Mas você não comunicou, ele não pode ser culpado por uma coisa que não foi deixado claro para ele o que era para ser feito. Não faz sentido isso. E não faz sentido você também ficar em sofrimento e angústia por uma coisa irreal, que era só fruto da sua imaginação. Então sim, tem que vir para a maturidade e para a racionalidade. Tá? Então, alinhe a comunicação. Às vezes, pessoas que falam, eu só estou me frustrando ultimamente, só estou me lascando, é só frustração, frustração. Analisa aí, vê se não tem alguma falha de comunicação. Seja no serviço, seja em casa,
seja com pai, com mãe, com filho, com quem for. Alinha a comunicação, às vezes é isso. Às vezes a solução é mais simples do que você pensa. Sabe outra coisa que atrapalha a vivência da frustração? Sim, a frustração tem que ser vivida e ela não é evitável. Tá? Essa vai ser a máxima da live. Frustração tem que ser vivida e não é evitável. E sabe o que faz a frustração ficar pesada? Quer descobrir? É você ter felicidade demais. É você achar que a vida é só feliz. Achar que você só deveria ser feliz. E isso pode ser originado lá na infância. Da criança que não se frustrava, do pai que fazia tudo, do pai que não corrigia, do pai que não deixava ela passar dor, do pai que não deixava ela se decepcionar, errar. Entende? Então, deleta essa imagem de que a vida é feliz toda hora. A vida é composta de momentos felizes. Felicidade é o caminho, é a forma que se vai. Mas tem momentos que não é assim, e tá tudo bem. E isso é bom. Talvez a maior frustração da sua vida é fugir da tristeza, é querer felicidade demais. Lógico que todo mundo merece uma vida feliz, a gente tem que estar em plenitude, numa saúde mental, mas essa prisão da felicidade, você tem que ser feliz, você tem que ser alegre, você tem que ser feliz, tem que ser alegre, eu só posso isso. Ai, não, meu filho não pode sofrer, meu filho não pode chorar, meu filho não pode sentir dor, meu filho não pode brigar, meu filho não pode ser rejeitado, meu filho não pode levar uma bronca. Você está fazendo mal para essa criança. Está criando um adulto disfuncional. Que também vai dar trabalho para um chefe, para um marido, para uma esposa. Cuidado. Tá? Então, lógico que nas relações, nas nossas execuções, para a gente evitar a frustração, a gente tem que dar o nosso melhor. Diante das suas capacidades, dê o melhor de si. Se apegue ao processo, ao passo a passo, não ao resultado. Aceite as situações da vida, aceite que é possível errar. Aceite que é possível que isso não dê certo, que pode ocorrer uma variante. E aceitar que você tem falta de controle, que você não está no controle de tudo. Quando você entende isso, você fica em paz. Ah, eu me frustrei, o relacionamento não deu certo, o emprego não deu certo. Ai, eu fui mandado embora, ai, não me contrataram. Mas eu estou pleno com minha consciência de que eu dei o melhor de mim. Eu me apeguei ao processo e aproveitei cada momento, porque quando eu não me apego ao processo, eu fico focando no resultado no futuro que não aconteceu e deixo de ver o que está acontecendo. Eu aproveitei cada momento e saí com muito mais experiência e aprendizado. Eu aceito a condição, eu sei que eu errei, eu sei que fui mandado embora, era uma necessidade, fracassei. E eu aceito a lidar que não é tudo que eu tenho controle na minha vida. Hoje aconteceu um problema, não sei se vocês ficaram desesperados ou não. Eu ia cancelar a live, porque fechou tudo, né? Instagram, Facebook, até o Telegram, o WhatsApp, tava tudo lascado. Tava funcionando nada. Você podia fazer alguma coisa? Não. Quantas pessoas que se frustraram hoje por não receber as curtidas? Quantas pessoas se frustraram porque muitos negócios dependem disso e tiveram prejuízos? O desespero não vai resolver. Lógico que você tem todo o direito e tem que ficar bravo, frustrado, se decepcionar. Faz parte. Mas as pessoas têm tendência a ficar presas nesse sentimento. Não conseguir sair. E se fechar para a vida. Se você está numa situação dessa, há solução. Eu sei que machucou, eu sei que doeu. Mas tem muitas possibilidades melhores. Tem como recomeçar.
Tem como recomeçar, saiba disso. Obrigado, amorzinho. Ó, meu amor trouxe água pra mim. Porque a minha havia acabado. Tem solução. Depende de você dar o primeiro passo. Se sozinho tá difícil, tudo bem. Tranquilo. Procure ajuda. Relaxa. Tamo junto. Beleza? Já falei da flexibilidade, né? De você conseguir ser flexível, se adaptar. E sabe o que ajuda a ser flexível, gente? Presta atenção aqui. Essa flexibilidade sua, às vezes é compensar. Ok, a gente ia viajar. Né? Vamos dizer uma coisa mais uma coisa mais simples ainda. Sei lá, a família se preparou, você e sua crush, sua mulher, e assistir um filme. Vocês se programaram para assistir um filme aí sábado à noite. E aí acabou a luz. Poxa, eu tinha preparado um filme, depois do filme eu ia fazer uma pipoca, alguma coisa assim, uma comida. Então vamos substituir, vamos se adaptar. Vamos dançar conforme a música da vida. Tá, acabou a luz, vamos brincar de sombra? Vamos aproveitar de brincar, de conversar mais de quem conhece você? Um vai fazer pergunta sobre o outro. Se acertar mais, ganha. A gente tinha planejado ir pra praia, só que no meio do caminho o carro quebrou, ou os hotéis fecharam, não deu pra ir. Ok, a gente tá com as comidas aqui. Vamos achar um campo, abre o campo lá, abre uma coisa, faz um piquenique. Às vezes a experiência que você possa ter nessa substituição é até melhor do que a experiência que você tinha se preparado para ter. Ou às vezes não, e tudo bem. Vai ter situação que não vai ter nem substitutivo. Não vai ter como substituir uma coisa equivalente ou até melhor. Vai ser pior mesmo, e tudo bem. Aprenda a lidar com isso. Tá? Então substituir é usar a criatividade. A criatividade não é só usado em artes, não. A criatividade é usada todo mundo na lida da sua casa. Numa comida que não deu tempo para descongelar, numa visita que fala de última hora que está chegando. Num problema que apareceu com os seus filhos na escola. Uma nova dificuldade na empresa, com um novo cliente que apareceu, com o cliente que saiu. É ser criativo para se adaptar. É substituir a condição, é dançar conforme a música, é pegar os limões e fazer uma limonada. Concordam comigo? Tá virando alguma chavinha aí? Tá fazendo sentido? Então tenha criatividade, crie novas alternativas. Por isso que eu falo que é tão importante aprender a resolução de conflitos. Aprenda a resolver o problema. A expectativa, a frustração vai te trazer um problema. Aprenda a resolver o problema. Não ficar dodóizinho, chateadinho, irritadinho. Tudo bem. Ficar uma hora, ficar aí alguns minutos. Bravo, triste, ok. Mas transformar esse estado de irritabilidade ou de tristeza em algo profundo de semanas não faz sentido. Tá? Não faz sentido. Então aprenda a resolver conflitos. A inteligência emocional te ajuda nesse processo. Tá? Por isso, gente, que tem as lives aqui toda segunda-feira. Por isso que tem o curso de inteligência emocional. Tá? Para quem não sabe, para quem é aqui de Rolim de Moura, eu estou em parceria com a Conect9, né, junto com o Ronaldo Barreto. E está aberto as inscrições, pode entrar em contato lá com a Conect9, né, seja no site, seja no Instagram, ou seja pelo telefone, ou lá na loja física. E falar, eu tenho interesse em participar do treinamento de inteligência emocional, do intensivo de inteligência emocional com o Matheus. Quando a gente começa a entender isso, a gente aprende a lidar melhor com a frustração. Porque tem gente que quer não se frustrar. Repito, quem não quer se frustrar não está querendo viver.
O seu nascimento já foi uma frustração. Você está lá na barriguinha, de boa, quietinho, comendo, e você tem que nascer. Muda tudo, de uma hora para outra muda tudo. Você do ambiente molhado, você vem para um ambiente seco. Você respirava pelo cordão umbilical, agora você vai respirar pelo pulmão. Você comia, né, pelo cordão umbilical, agora você vai comer pela boca. O outro estava fechadinho, aí vai ter que abrir. Estava na barriga quentinho, sai para uma sala fria. Ei, tô gostando disso não era isso que eu esperava não. Mas você se adaptou e cresceu. Tá? Deixa eu ver aqui. Isso. E por detrás de toda a frustração, quando você se frustra, preste atenção nisso. É porque você não está sendo atendido em uma necessidade ou vontade. Alguma vontade, alguma necessidade não foi atendida. Tá? E aí aparece uma dificuldade, uma frustração. Então, deixa claro qual foi a necessidade, a vontade não atendida. Essa necessidade, essa vontade foi manifestada antes? Foi comunicada certinho? Entendeu? Se atente a isso. Tá? E essa questão da adaptabilidade é muito importante, porque isso faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa história. E imagine só, se, eu falo o seguinte, gente, se o ser humano não tivesse aprendido a lidar com a frustração, a gente não estaria aqui hoje. O não lidar com a frustração é você ficar paralisado no passado, no problema, não achar a solução e ficar, ai meu Deus, coitado de mim, eu estou sofrendo, coitado de mim. Ô dó de você. Nossa. Tá? Imagina se fosse assim. Imagina lá os homens da caverna. Saiu lá 4 caras para caçar. Tá todo mundo com fome. Eles tinham percebido no dia anterior que havia pegadas de alguns animais ali perto. Eles saíram, nossa, amanhã certeza vai trazer um baita de um javali enorme para não comer. E ele sai. Só que lá no meio do caminho, sei lá, acontece algum problema, aparece um predador e come o javali, ou bota eles para correr e eles voltam sem nada. A expectativa, ó, a frustração aparece. Imagina se eles ficassem fixados nessa frustração. Não teria desenvolvimento. Não teria um aprimoramento, um crescimento. De saber então o que tem que fazer melhor. Ou seja, a gente conseguiu desenvolver porque a gente aprendeu a lidar com frustração. Só que hoje em dia a gente está regredindo porque a gente não está mais sabendo lidar com frustração. Sabe por quê? Porque está muito mais cômodo a nossa vida. A gente não está sofrendo mais. Por isso que o sofrimento faz parte. Pode ver que tem muitas pessoas ali de baixa renda, em situações de vulnerabilidade, que conseguem lidar melhor com frustração. Não é uma mera questão cognitiva, uma questão adaptável, de adaptabilidade, que vem desde a história da humanidade. Se eles conseguiram, se os homens sapiens, os homens primitivos conseguiram, você também consegue, está no seu DNA. Comportamento também é questão genética, tá? A frustração, ao lidar ou não bem com a frustração, né, é bom ressaltar, também tem um viés biológico, uma carga genética por detrás. Tem pessoas que têm mais facilidade ou não, mas independente de ter facilidade ou não, tem como desenvolver treino e capacidade para lidar, para melhorar a forma de lidar. Já tinha parado para pensar que se os homens primitivos não soubessem a se adaptar, a lidar com a frustração, a gente não tinha chegado até aqui? Interessante, né? No mínimo interessante. E a sua idealização, tá? A sua idealização, porque a frustração vai vir com base na idealização, na expectativa que você criou. Aprenda uma coisa, isso é com base no seu mundo.
com base na sua experiência e não na do outro. Então, em vez de você analisar o que você quer, o que você deseja, o que você faria, eu vejo muito em casal. Ah, mas é porque se fosse eu teria feito assim. Ele não fez. Você falou certo, se fosse você. Diante das capacidades que você tem, da sua história afetiva, das experiências de vida, você aprendeu que em tal situação você faz isso. Mas isso não é a vida, a realidade do fulano. Então, na verdade, qual que é o exercício? Eu ver as capacidades, os recursos que o fulano tem e talvez criar uma expectativa com base nos recursos deles e não no recurso meu. Olha só que louco. Eu quero fazer uma previsão no comportamento do outro com base nos meus recursos. Isso não faz sentido. Eu quero que você... é a mesma coisa que pedir que alguém passe numa prova, sendo que você é que vai estudar. E ela é que tem que tirar nota. Não faz sentido. Então, se você quer nutrir uma expectativa, por isso que a comunicação é importante. Se você quer nutrir expectativa para alguém, você tem que ver os recursos dela. Porque naturalmente a gente vai ver o nosso mapa, o nosso recurso, as nossas capacidades, a nossa crença, os nossos valores. Vai adequar a isso e vai fazer as previsões. Porque eu faria isso. Por exemplo, como que eu lido com isso? Eu estou no mesmo barco que você. Tá? Imagina. Aqui em Rolim, né? Ou quando você está estacionado na rua e você vai sair de ré, o carro dá seta, né? E sai de ré. Toda vez que eu estou andando, eu vejo um carro dando seta para sair de ré, para a rua, né? O que eu faço? Eu paro o carro. Eu deixo o cara sair. Se ajeita e vai. O que custa facilitar a vida do homem? Porque eu gostaria, com base no meu mundo interno que eu fui educado e aprendi, de ajudar o outro. Então eu gostaria também de quando eu saísse, que o fulano espera. Mas aí eu faço isso. Quando eu estou saindo com um carro para a rua de ré e as pessoas não param, eu me frustro, eu fico bravo. Com a falta de educação e de capacidade de ver o outro e de parar um segundo para um cara sair com o carro. Entendeu? Mas esse é o meu mundo. Esse é o meu mapa. Entende? Agora, quando é uma relação mais íntima, por exemplo, com a minha esposa, ela vai me frustrar? Ela me frustra. Como que eu aprendi a lidar com a frustração? Não depositar nela o comportamento que eu espero dela com base no meu mapa. Porque as nossas estruturas familiares são diferentes. Então tem que ver dentro da concepção dela, da capacidade dela, o que ela está disponível e tem capacidade de fazer. Lógico que não é algo estático, eu sempre vou melhorar e vou estimular para causar mudança, tá? Mas nos relacionamentos é isso. A sua expectativa é construída no seu mapa, não no do outro. Então faça o exercício. Se você for construir uma expectativa e esperar, tenha uma comunicação clara, faz o que você sente, o que você deseja, tá? Mas veja os recursos que o outro tem para te atender. Não é com base na sua estrutura, no que você faria. É com base no que ele sabe e pode fazer. Guardem bem isso e apliquem, tá? A baixa capacidade de lidar com a frustração é um alto teor de risco para desenvolvimento de depressão e suicídio, tá, gente? Nos países orientais, não sei se vocês viram, acho que todo mundo, um monte de gente assistiu a série nova, né? Round 6. Mas mesmo se você assistiu alguma outra coisa aí oriental, você viu que lá nos metrôs tem uma barreira de proteção assim, né, do trilho, que aí a porta abre a porta do metrô. Aí depois fecha primeiro essa porta, né, como se fosse uma porta de passar de um cômodo para outro, e depois a porta do metrô. Sabe por quê? Eles tiveram que colocar isso pela alta taxa de suicídio. Tá? Infelizmente. Porque é muita pressão, é muita coisa para o sucesso. Eu esperava que eu ia progredir, que eu ia ter tal dinheiro. Não tive.
falhei, fui mandado embora, pronto, não tem mais valor, meu senso de valor, minha autoimagem tá uma bosta, porque eu só estou vivendo no automático, buscando dinheiro, dinheiro, sucesso, 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 viver a vida dos outros, e aí eu me frustro. Então, a frustração excessiva, sem a capacidade de aprender a lidar com ela, causa depressão e pode levar à morte. Isso é sério, não é brincadeira, tá? E falando para os pais, eu falei que isso era para os pais, né? Eu vou te falar uma frase para impactar você, pai e mãe. Ou você que deseja ser pai ou ser mãe. Ou você que está num relacionamento. Anota essa frase, simples. Quem ama, frustra. Você ama seu filho? Então pare de impedir ele de passar por tristeza. Pare de impedir ele de se frustrar. Coloque limites. Diga não. Deixe sentir dor. Deixe errar. Deixe aprender. Isso é amor. Porque se você não ensina ele a lidar com essa frustração, quando você tá lá para segurar, para amparar ele, você não vai estar lá o resto da sua vida. Ele vai crescer. Se você não ensina ele a se frustrar, não permite, ele não aprende. E aí ele vira um adulto que quando se frustra entra em depressão e pode se matar. Sua noção defeituosa de amor, de só oferecer alegria, cuidado, proteção e nada de dor e frustração e tristeza, criou um adulto frágil para adoecimento mental, certo? Que vai ter dificuldade de se relacionar e que pode desenvolver uma ideação suicida e se matar. É a possibilidade. Tanto é que eu tenho um livro aqui. Esse aqui, ó. Limites sem trauma. Tá? Então tem que ter limite, sim. Tem que ensinar a se frustrar. Quem ama, frustra. Quem ama, frustra. Faz parte do pacote. Tá? Ai, coitado do meu filho, tadinho, mas ele vai sofrer, tadinho, mas ele vai fazer isso, tadinho. Deixa se virar, deixa sofrer. Aí, tadinho, não quero fazer isso, ele não pode passar fome. Aí, eu tenho que comprar o que ele precisa, porque tadinho, senão os outros vão ter e ele não vai ter. Se você não tem condição de dar, você não vai dar. Ah, mas aí ele vai ficar rodado. Ele vai aprender a lidar com isso. Ele tem que aprender a lidar com essa frustração enquanto você estiver lá para ampará-lo. Porque senão, quando você não estiver, quem vai amparar? Ninguém. O que vai acontecer com ele? Vai se lascar. Isso é amor? Você está preparando alguém para fracassar, para sofrer? Isso não é amor. Vira essa chavinha aí, tá? Então não devemos, né? Na verdade, uma indagação, né? Uma indagação. Para você, o que você acha? Devemos ou não devemos criar expectativas? Vamos fazer uma reflexão aqui? Anota, fala aí, ó. Não criar expectativas. Se você acha que então o caminho é não criar expectativa para lidar com a frustração, né? Ou se você é do oposto, não, tem que ter expectativa sim. Não expectativa ou sim expectativa? Coloca aí nos comentários. Né? Tem gente que fala assim: ah, crie tudo, crie um cachorro, crie um bode caolho, crie um cavalo de asa, cria cobra, mas não cria expectativa. Você concorda com isso? E aí? Expectativa sim ou expectativa não? E aí, gente? Fala comigo, ó. Minha mãe já disse, sem expectativa. Bora lá, quem mais? Quem mais? Deixa eu ver quem tá aqui. Chama pelo nome, hein? Gilda, fala aí. Osdete, Maria Aparecida, Silvana, Pai, Ana, Hélia, Rosineide, Elisângela. Fala aí. Vocês têm boca? Vocês estão com alguma coisa na cabeça? Vocês estão pensando? Vai cair o dedo, não. Bora lá, bora interagir, vai. Desde Moagem.
Sim ou não para expectativa? Sem expectativa ou com expectativa? Como que deve tocar a vida? Obrigado, Ana falou, minha mãe falou, tem mais gente aí que ainda não falou nada. Oh, meu Deus do céu, o que eu faço com vocês? Vocês estão me frustrando. Vocês estão acabando de frustrar minhas expectativas. Ainda bem que eu sei lidar com frustração. Imagine. Se eu não soubesse lidar com frustração, eu já falei, quer saber? Tá, tchau então, vocês não querem mais conversar? Tchau, tô indo embora. Mas estamos aqui, né, negociando. Ótimo. A maioria falou sem expectativa. A maioria falou. Na verdade deu um empate final aqui, né? Então bora lá, gente. De fato, o que a gente tem que fazer? Sim, a gente tem que ter expectativa. Essa concepção de não cria expectativa, essa concepção de não criar expectativa é ruim. Porque eu estou me fechando para a vida. É aquilo que eu estou dizendo desde o começo. Eu não criar expectativa, eu estou querendo fugir da frustração. Eu fugir da frustração, eu estou fugindo da vida. O caminho não é não nutrir a expectativa. O caminho é eu saber lidar com o erro do percurso que pode acontecer. É eu nutrir uma expectativa sim, mas saber que algo pode acontecer e eu vou me adaptar. Foi o que a gente disse aqui, não é? Imagine a sua vida sem expectativa. Vou começar uma faculdade, só que eu não tenho expectativa nenhuma. Vou começar a faculdade, mas não espero nada também. Se der, se não deu, tô lá, tô fazendo. Você vai fazer faculdade? Não vai, não tem um motivo justo para você passar. Imagine, vamos pro agro. Eu vou plantar milho aqui, joguei café, mas não tem expectativa de nada não. Vai dar certo se eu não tiver expectativa? Não vai. Ou seja, não vou ter vida, não vai ter motivo de eu se eu não tenho expectativa, eu não tenho motivo de me movimentar. E aí essa falta de habilidade de lidar com a expectativa, essa falta de habilidade de lidar com a frustração, faz exatamente isso. Opa, não quero ter a frustração, não nutro expectativa, mas também não vivo. Depressão e ideação suicida. Então tem que ter expectativa, mas eu tenho que ter uma expectativa inteligente. Eu tenho que ter uma expectativa com maturidade emocional. Uma expectativa que sabe se adaptar, que sabe que eu tenho que me preparar para os riscos, que se acontecer tal coisa eu tenho uma outra alternativa, um plano B, mas eu vou buscar o plano A. Minha meta é o plano A. E eu vou lutar pelo plano A. Somente se aparecer uma coisa que não está no meu controle e deletar, aí eu vou pro plano B, eu vou me adaptar. E a criação de expectativa é automático. Isso é um mecanismo de criar previsões do seu cérebro. Só que a expectativa é um pouco mais rebuscada, porque é quando a gente pega essa previsão e atribui significado, atribui carga afetiva. Tá bom? Então você tem que sim esperar algo maior. Você pode se preparar. Isso é impossível você não nutrir a expectativa, mas traga um equilíbrio. Tá? É aquela máxima: se prepare para o melhor, mas espere o pior. Tá? Ou é o oposto: se prepare para o pior, mas espere o melhor. E para você ver, a expectativa é uma questão do quê? Que eu falei? De necessidade, de desejo. Onde eu queria, por exemplo, receber flores. É um desejo, uma vontade. Tá? Então, sem vontade não tem frustração. Sem vontade não tem frustração. Se não tem vontade, tem vida? Se não tem vontade, você vai levantar da cama? Não, né?
Sem vontade não tem frustração, mas sem vontade também não tem vida. Então, essa frustração é consequente da dificuldade de superar os obstáculos que está no alcance do objeto de desejo. Apareceu um obstáculo para alcançar o meu desejo, que impediu o meu desejo. Isso é a frustração. Obstáculo para o desejo. Então eu tenho que aprender a superar esse obstáculo. Eu tenho que ver se na verdade esse desejo está dentro das minhas capacidades. Entende? Então, se você tem dificuldade de lidar com a frustração, não é deixando de criar expectativa, para de se sabotar, você vai entrar num limbo de sofrimento, de angústia, porque você vai continuar criando expectativa, mesmo você lutando para não ter. Isso vai gerar mais angústia, porque seu cérebro funciona assim. Você não vai desenvolver a habilidade de lidar com a frustração, com o erro, e vai entrar no estado depressivo. É isso que você quer para sua vida? É isso que você quer para a vida do seu filho? Porque se você não ensina seu filho a se frustrar, é isso que você vai dedicar para a vida do seu filho. Um limbo emocional de angústia, de não saber lidar com frustração, de só ter o objeto de desejo, de não saber superar o obstáculo. Ótimo! Uma ótima vida ele vai ter. Tá? Então, como que você pode fazer isso? Mateus, então me ajuda então. O que eu faço para superar essa dificuldade? Primeiro, um exercício, comprometimento. Para você superar a frustração, para você mudar, pois é, vai ficar na expectativa, né? Primeiro passo, uma coisa que você pode fazer para você conseguir novos hábitos, porque aprenda só, o que eu estou querendo dizer, gente, vamos deixar claro aqui, porque às vezes está claro na minha cabeça, não está na clara de vocês, né? Esse mecanismo de você aprender a lidar com a frustração, você vai ter que desenvolver um novo hábito. Se você está com dificuldade, você vai ter que criar um novo hábito. Então, dois passos para a criação de qualquer novo hábito. Passo 1, comprometimento. Por exemplo, eu vou começar uma faculdade, porém eu me conheço, eu posso desanimar. E posso deixar de ir. Ou então, eu vou na academia, mas eu posso desanimar, eu posso deixar de ir. Mas eu tenho carro. E tenho uma amiga minha que também vai. Então vou me comprometer com essa amiga de levar ela de carro. Ou seja, ela vai depender de mim para ir. Eu me comprometi com ela. Então mesmo nos dias que você não quer ir, você vai pela pessoa e se acaba indo. É uma estratégia. Mas cuidado, use o comprometimento com a sua carga de capacidade. Então se você consegue se comprometer com alguém com base na sua capacidade. O outro mecanismo é você dar micropassos, é o passinho de bebê. Não queira desenvolver tudo de uma vez. Identifique sua lacuna. Em qual área, qual dimensão da sua vida essa frustração está mais presente? Quando que você se frustra? É uma falha de comunicação? Então às vezes vai melhorar a comunicação. Vai identificar quais são as lacunas dessa comunicação. Tá? E tudo isso, gente, essa dificuldade de lidar com expectativa, é o preconceito que a gente tem com a emoção tristeza. A gente não quer saber lidar com a tristeza, a gente acha que não pode ficar triste. Gente, a tristeza é fundamental para a sua vida, você só cresce, só amadurece porque você passou triste. Laços só são criados, laços de amizade, laços de relacionamentos, só são criados de verdade porque passou pela tristeza. É os momentos difíceis que faz você se apegar às pessoas. É os momentos difíceis que unem as pessoas, os amigos de verdade. Não é alegria, não. Amigo de alegria tem um monte. Agora, amigo de tristeza, que os amigos de verdade não tem. Então, a tristeza aproxima as pessoas. A tristeza faz você amadurecer e refletir. Então, por que sair dessa emoção tão importante? Pare de fugir da tristeza, encare ela, vivencie ela, aprenda com ela e vida que segue. Você tem que vivenciar todas as emoções, inclusive seu filho também. Tá? Tem tipo uma fórmula matemática para a frustração, que é desejo mais a importância igual a frustração. Se você tem um alto nível de desejo e aquilo é altamente importante para você, se aquilo não for atendido, a frustração te detona. Se é uma coisa que você nem tem desejo e nem tem tanta importância,
tá bom. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado e perceber se de fato você está se frustrando com algo que realmente você deseja e algo que realmente é importante. Tá? E para você não frustrar o outro, você calcule isso. Calma lá. Calma lá. Isso que o outro está me pedindo é um alto desejo dele e é importante? Então é um bom fazer, porque senão a frustração vai ser muito grande. O malefício que eu vou causar vai dar trabalho para reverter. Tá? Então a frustração pode vir em várias dimensões da vida. Pode vir na questão do seu eu, né, questão do ego. Pode vir numa questão emocional ou pode vir numa questão existencial mesmo. A frustração com a vida, com o sistema. Eu confesso, estou muito frustrado politicamente. Quem não está frustrado politicamente falando? Economicamente falando? Estou. Por isso que eu tenho que lutar e batalhar atrás do meu. Certo? Acho que todo mundo está, né? Então, aonde você atribui valor é o que importa. É ali que vai estar a sua maior frustração. Tá? Então, resumindo, a frustração faz parte da vida, né? Tem a ver com expectativa, tem a ver com vontade. Se não tem vontade, se não tem expectativa e não tem frustração, também não tem vida. Tá? Então aprenda a lidar com a tristeza, vivencie a tristeza, desenvolva a sua autoimagem, né? Sua autoestima, seu autoconhecimento, inteligência emocional. Tá? Cuide da sua saúde mental, faça terapia, procure um profissional, consuma os conteúdos, faça curso de capacitação. Tá? Por isso que eu estou aqui toda segunda-feira com vocês. Se vocês quiserem aprender mais sobre inteligência emocional, me chamem no privado. Se vocês querem fazer terapia, me procurem. Se não querem fazer terapia comigo, ok, procure um profissional. Me procurem que eu indico um outro profissional. Tá? Mas cuidem de si. A dificuldade de lidar com frustração, gente, é um problema real. Quase ninguém hoje em dia sabe lidar com frustração. E se você for ver a educação das crianças que estão sendo hoje, vão ser uns adultos tudo Zé Ruela, que não vão conseguir lidar com frustração. Não é à toa que as taxas de adoecimento mental, depressão, ansiedade, as taxas de suicídio só têm aumentado, não têm diminuído. Aí você... E outra, como você vai ensinar talvez o seu filho lidar com uma frustração se você não sabe? Como você vai ensinar o seu filho a lidar com a tristeza, com as emoções dele, se você não sabe? Como você vai ensinar seu filho a se comunicar se você não sabe? Então, eu apelo, se você não quer se desenvolver, fazer uma terapia por você, faça pelo seu filho, faça pela esposa, faça pelo esposo. Eles vão ter um benefício também. É o comprometimento. É o comprometimento para o novo comportamento. Tá? Então, se você quiser... saber mais, desenvolver sua inteligência emocional, me procure aqui no direct ou no privado do Instagram. Fique à vontade. Tá? Então é isso por hoje. Alguém tem algum comentário? Por favor, me dê um feedback. Que chavinha que virou, no que ajudou, deixou de ajudar? O que vocês acharam? Falem comigo. E se for criar expectativa com alguém, que você vai criar com certeza, lembre de criar expectativa não com o seu mapa, não com seus recursos, com o recurso do outro. Imagine só, você gosta de ler poesia, você sabe ler poesia. Aí você adoraria que o outro lesse uma poesia para você e você está esperando que no aniversário de namoro, de casamento, ele leia uma poesia. Só que aí chega lá um dia ele não lê. Porque Tati acabou de te contar que ele não sabe ler. Como que ele vai ler para você se você não sabe ler? Então não adianta você criar uma expectativa. Às vezes tem que falar assim, ei, acorda para a vida. Vem para o mundo real. Para de imaginar. Loucura. Para de imaginar coisas sem fundamento.
Lógico que é bom sim, às vezes a gente... Tudo é no equilíbrio, tá, gente? Devagar um pouco em imaginações, mas equilíbrio e saúde mental. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu ficaria muito feliz. Minha expectativa está alta, muito feliz, né? Para receber o contato de vocês, para saber mais sobre inteligência emocional, para terem mais informações sobre o curso intensivo de inteligência emocional que vai acontecer, tá? Então me procurem, estou à disposição. Tá bom? Isso é uma habilidade mais importante do século XXI, para você desenvolver a sua inteligência emocional, para você assim também conseguir capacitar os seus filhos. Tá? Então, fiquem com Deus, boa noite, muito obrigado, e segunda-feira a gente vê mais. O Cláudio, a Maria Aparecida e a Silvana, eu vou colocar vocês no grupo aqui do Instagram, para vocês receberem a live quando elas começarem. Eu mando, toda vez que começa, eu mando no direct ali do grupo. Beleza? Então é isso. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Bom serviço. Tchau, tchau.